Podcast Maternize-se Apoio. Laboratório Santa Catarina, realizando exames com qualidade e confiabilidade, em uma estrutura autossustentável, proporcionando conforto nos atendimentos em especiais para gestantes, lactantes, crianças. Siga o Instagram, lab.sc. Retroca Baby. Somos um brechó infantil de luxo especializado em tamanhos do RN a 6 anos. Temos uma curadoria exigente na qualidade para oferecer as melhores peças. Vamos conferir as peças, cuidamos com maior carinho para seus filhos, oferecendo qualidade, preço e conforto. Pratique conosco um consumo sustentável, consciente e inteligente. Vinha para Retroca Baby. Siga o Instagram, brechó_retroca_baby_boutique. Conexe Digital. Somos uma empresa focada em conectar você e sua marca com pessoas e consolidá-las no mercado digital de forma profissional e assertiva, para que você fique tranquilo com o dia a dia da sua empresa, sem precisar se preocupar com as redes sociais. Sexta Vi. Ajudando você a surpreender com cestas personalizadas, um presente com sentimento, mensagens e representatividade para quando não conseguirmos nos fazer presentes. A nossa entrega é sempre maior que uma simples cesta. Um presente incrível para as mamães chegarem em casa da maternidade para presentear sem motivo, para se fazer presente e para comemorar datas especiais. Instagram, Sexta Vi Vida e Doce. Oi, pessoal! Eu sou a Jéssica, da Maternize Moda Gestante e Lactante, e estamos iniciando mais um podcast com conhecimento, vivências e informações. Antes de mais nada, eu quero pedir para você que, se você chegou até aqui, se esse conteúdo te interessa, você se inscreve no nosso canal, já ativa o sininho para que sempre que subir um episódio novo, você seja avisado. E hoje a gente está com convidadas muito especiais aqui. A gente solicitou para o Laboratório Santa Catarina e eles aceitaram, eles entraram na nossa ideia de trazer um pouquinho mais de informações sobre as rotinas laboratoriais das gestantes, das crianças, né? Esse início de mundo novo que a gente entra quando entra na maternidade. Então, com vocês, hoje eu estou com a Manu e a Fabiana, e elas vão se apresentar um pouquinho e contar o que elas fazem no laboratório antes da gente entrar nessa carga de conhecimento que vamos ter por aí. Bom, meu nome é Fabiana, então. Eu trabalho no laboratório há mais de 10 anos já. Minha formação é em psicologia. Eu atuo diretamente na área de recursos humanos, cuidando do nosso pessoal. Atuo também na parte da qualidade, né? O laboratório ele tem a ISO 9001, então a gente também atua em parceria com a nossa colega de sala ali. E aí, essa vivência toda, né, de laboratório, é muito diferente a gente atuar em laboratório, na área da saúde, na realidade, né, em relação a outras empresas. Então, assim, a gente tem um cliente, às vezes, que é um cliente... às vezes vem sensibilizado, né? Vem para o laboratório por um atendimento, numa situação mais difícil. Nem sempre são situações... as pessoas estão ali por vontade própria, né? Então, a gente tem que ensinar os nossos colaboradores a saberem lidar com essa situação difícil dos nossos clientes, né? Então, a gente está ali trabalhando isso, né, com alguns projetos, a gente vai incentivando, vai trazendo para os nossos colaboradores, mostrando para os nossos clientes a forma de melhor fazer o nosso serviço, de melhor fazer o nosso atendimento. Boa tarde, Jéssica. Meu nome é Manuela, eu sou bioquímica. Me formei em 2005 e desde então atuo na área de análises clínicas, né? Sou vinculada ao Laboratório Santa Catarina. E lá eu realizo a parte geral de exames, né, laudos e orientação a pacientes. Então, é um trabalho, assim, bem dinâmico e não se restringe só à área técnica e à execução de exames, como a Fábio estava falando, né? A gente tem um papel ali bem importante de acolher aquela pessoa que chega até o laboratório, tentar sanar as dúvidas, os questionamentos e as ansiedades dentro das nossas possibilidades ali como laboratório. Que é tão importante, né? Porque é bem como falam, né? Tem horas que a gente vai para lá por necessidade. Tem horas que a gente vai realmente com o intuito só de cuidar. E cada pessoa que chega lá chega com uma carga emocional diferente. Sim. E leva aquilo ali como de uma forma diferente, né?
É bem... Eu nunca tinha pensado nesse lado, assim. Não, é um lado bem humano, né? A gente passa por situações todos os dias, né? Então, pessoas que estão em tratamento, pessoas que chegam debilitadas de verdade, que precisam de um acolhimento mais rápido, então, que não podem ficar aguardando na recepção. Então, a gente tenta olhar para isso tudo, né? Não é só abrir a porta e começar a atender. A gente tenta enxergar essas necessidades particulares, né? E a gente tenta fazer o nosso máximo para entender e atender essa necessidade. Que legal, né? É uma estrutura humana por trás de toda a estrutura que a gente vê. Com certeza. Assim, eu vou falar bem o que é pra mim, né? Nunca tive nenhum problema, então sempre foi muito tranquilo. Sempre cheguei lá, vou embora. Mas não, por trás, pra quem precisa de um tratamento especial, tem um tratamento especial pra encontrar no Laboratório Santa Catarina, né? Com certeza, só nos procurar. Que legal. E falando ali da parte da rotina, né, de exames que a gente acaba fazendo quando a gente entra na maternidade, é uma rotina até um pouco cansativa, porque de 3 em 3 meses tu tens que estar lá coletando todos os exames que, né, no geral, já é um monte de exame. Quando tem algum caso específico, acredito que aquela carga de exame aumente muito mais, né? E o que a gente pode começar, assim, trazendo de conta-gota, assim, de informação que tem dos exames laboratoriais? Vamos lá, é um conteúdo bem extenso, né? E que gera ansiedade e expectativa. Porque por todo mês parte né? daquela gestante, né? Porque ela quer ter o melhor para o seu bebê e ela quer preservar a saúde dela em paralelo àquela, né, à gestação. E quando a gente fala em pré-natal, eu penso que, né, a palavra já nos diz muita coisa, né? Que o ideal é sempre a gente ter alguns exames antes de engravidar, né? Porque, assim, se a gente for pensar, ninguém coloca uma sementinha lá no meio da estrada, né? Não, a gente prepara uma terra, né? A gente prepara a terra, a gente coloca num lugar adequado. E, assim, é o útero da mulher, né? O útero e a saúde dela no geral. Então, o laboratório tem um papel fundamental e crucial para ajudar o médico nessas questões. É uma gama enorme de exames, né? Mas se a gente for partir de uma gestante que não tenha um quadro clínico prévio associado, né? A gente vai ter alguns exames aí que são primordiais, como uma glicose para estar triando uma diabetes gestacional, aí entra um teste de tolerância à glicose, né? Os exames sorológicos que são importantíssimos, DSTs, né? Se essa paciente é HIV positiva, ela vai ter um direcionamento diferenciado. Se ela é portadora de hepatite, né? Conforme o tipo sanguíneo, se ela tem uma incompatibilidade materno-fetal, é outra situação também super importante. Várias gestantes, às vezes, chegam no consultório médico e não tem nem noção da sua tipagem sanguínea, da tipagem sanguínea do parceiro, né? E isso tem consequências bem graves para o bebê. E até tem um teste que tem que fazer até pela segunda gestação, né? Que a gente tem que ter bastante cuidado, né? Sim, sim. O que acontece, né? As gestantes que são RH negativas, é sempre interessante estar tipando o pai biológico da criança, né? Então, se esse bebê tem uma probabilidade de ter o fator RH positivo, a gente pode ter uma situação ali, né, que vai desenvolver uma anemia nessa criança, né, pós o nascimento. O que acontece? Essa gestante vai passar a reconhecer aquele antígeno estranho positivo e vai começar a produzir uma resposta autoimune que vai atacar as hemácias daquela criança, provocando um quadro anêmico bem severo. E isso requer investigação, tratamento, né? E aí a gente tem exames disponíveis no laboratório para isso. Esse é um exame tão tranquilo, né? Bem tranquilo. Sim, bem tranquilo. É um exame bem, né, singelo, mas que já traz uma carga, assim, de importância muito grande, né? Daí essa gestante pode ser triada com um exame de cúmbice indireto, por exemplo, né? Que é um exame que vai estar identificando títulos desses anticorpos, né? O título é um valor que aquele exame é positivo, então ou ele é negativo, ou ele tem um título que é um valor numérico, né? Que a gente libera para aquela gestante. Então, qualquer título, mesmo que baixo, de cúmbice indireto, para esse tipo de gestante, requer tratamento e acompanhamento médico ali até
o nascimento desse bebê. E é bem tranquilo, né? Tem tratamento, bem acompanhamento, tranquilo. sem risco nenhum daí para a criança. Sendo que seja reconhecido, Exatamente. né? Sim. E é uma coisa que eu, particularmente, a gente foi fazer a tipagem sanguínea do meu marido depois que meu filho nasceu. E a gente podia ter deixado, né? Mas a minha também é positiva, né? Sempre tem que cuidar, então, quem é negativo, né? A mãe negativa. A mãe Isso, negativa, pode ser né? feita uma imunização prévia, né? Ali a partir da 28ª semana de gestação, pra gente poder começar um tratamento inicial dessa gestante, né? E depois uma nova dose ali após o parto. Nossa, já temos aí É, um baita de um conhecimento, né? sim. E, assim, os outros exames de rotina, né? Vamos pôr o hematócito, depois tem as... Como é que se fala? Eu ainda olhei isso antes de vir pra cá. Pra ver se tu tens já anticorpo pra parte de... As sorologias, As sorologias, tu queres dizer? isso. Aham, é bem importante, assim, principalmente, né? HIV, as hepatites, toxoplasmose. Essa que eu ainda olhei... Toxoplasmose, né? Sim, para quem tem gatinhos em casa, porque toxoplasmose, né? O gato ele veicula, né? Esse parasita, né? Para os seres humanos. Ele é um hospedeiro, então tem possibilidade de as mulheres estarem se contaminando. Né? Então, dá para fazer uma rotina sorológica, né, com anticorpos, e aí o médico vai avaliar aquela rotina ali. Se aquela gestante, ela tem um anticorpo de memória, né, que a gente chama, previamente da gestação. Então, ok, essa paciente é imune. Não, ela não tem anticorpo de nenhuma classe para toxoplasmose, então vamos acompanhar. Né? E é algo que teve uma soroconversão, que a gente chama, né? Virou esse anticorpo, se contaminou durante a gestação. Aí tem a conduta médica para ser tomada, né? Tratamento, porque essa criança pode desenvolver surdez, pode ter retardo no desenvolvimento. Tudo é bem... Tem uma série de complicações durante a gestação e isso requer que seja monitorado. Tudo né? pode ser bem tranquilo se a gente monitorar diante do exame. E é por isso que existe o pré-natal, né? O pré-natal tá aí para isso, para identificar, então, a importância das gestantes procurarem, seja pelo SUS, ou seja particular. Existe, né? O Ministério da Saúde estabelece um cronograma de rotina pré-natal, então, aí está a importância. Existem várias situações que durante a gestação podem acontecer, que podem levar a uma situação mais difícil, né? Sim. E até assim, né? Até no último minuto, né? Sim, eu tava de 36 semanas quando os meus exames começaram todos a ficar malucos. Alterar, de ficar internada e tudo. E é uma coisa que tu não dá bola. Assim, tu começa a sentir uma coisa... Tu faz o exame de sangue, ele é o teu espelho, né? De como tá o teu funcionamento interno. Então, a gente não pode deixar passar. Eu lembro que quando eu fiquei grávida na pandemia, né? E daí, alguns exames eles tiveram que ficar um pouco mais tardios. A minha curva glicêmica, ela também teve que ser um pouco mais tardia. Mas assim, a gente já fica, meu Deus do céu, eu preciso saber como é que tá. É que nem eu falei com a Carla, né? A gente fica grávida, quer fazer o quê? O ultrassom, né? A gente já quer ver. E a gente também. A gente começou a sentir alguma coisa diferente, a gente já quer fazer o quê? Um exame de sangue, a gente quer ver como é que a gente tá, como é que tá a nossa parte, né, interna, o que a gente não consegue palpar, né? E realmente, assim... A parte mais complicada, pra mim, foi o começo dos exames laboratoriais. Mas depois que começou, a gente já cria, assim, um costume, já faz essa amizade rotina, com o pessoal lá que faz a coleta. Eu não tenho filhos, mas eu imagino que quando a gestante, né, principalmente as mamães de primeira viagem, né, vai no médico, recebe aquela lista, por onde eu começo, né? Se vou ficar sem ver. O que eu faço, né? Então, o laboratório, nesse sentido, auxilia muito, porque às vezes sai do consultório com informações que não compreendeu bem, ou escutou aquela informação, mas às vezes não conseguiu assimilar tudo, né? Então, o laboratório a gente acaba tendo um pouquinho mais de tempo para estar, né, detalhando aquilo com aquela paciente, né? Nas dúvidas que ela vier a ter. Sim. E ali a parte sobre os jejuns, assim, uma coisa assim bem... Que eu sempre ficava em dúvida. Vocês têm um canal, né? Que a gente consegue mandar mensagem e já estão avisando, esse exame... A gente tem um canal pelo WhatsApp, né? As pessoas podem ligar também se quiserem, mas o WhatsApp está disponível ali quase todos os dias, só não no domingo, a gente não faz atendimento no WhatsApp, mas é só mandar. Manda a guia ali, tira uma fotinho, manda a guia, a gente passa todas as orientações.
né? Às vezes a paciente até quer antecipar um cadastro, às vezes que pode ser mais demorado por dia do atendimento, é possível também. Ela manda a fotinho da guia, manda a fotinho da carteirinha, a gente antecipa aquelas informações, orientação, deixa o cadastro prontinho para ela chegar e só coletar os exames, né? E é muito mais fácil a gente chegar e perguntar para onde a gente vai fazer Sim. a coleta, né? Por quê? Porque esses tempos ainda, eu tive uma colega minha, ela assim, agora eu não vou conseguir fazer o exame, porque na internet dizia uma coisa e no laboratório eles tinham uma conduta diferente. Isso pode acontecer variando de laboratório para laboratório, né? Por quê? Porque o que acontece? Cada exame está vinculado a uma metodologia e, em alguns casos, um equipamento que executa aquele teste. Então, cada exame tem as suas particularidades. Não quer dizer que eu vá fazer, né? Eu vou dar um exemplo aqui aleatório. Uma glicose lá no Santa Catarina, de repente, tu vai fazer no laboratório X, é uma outra metodologia, requer um outro preparo. Então, E daí, isso é bem interessante. As horas de jejum acabam mudando por isso. Às vezes eu já recebi ligações lá no laboratório de pacientes, às vezes questionando, porque eu fiz esse exame em tal lugar. Eu disse, não, olha, a gente... E às vezes muda, né? A gente trabalha com laboratórios de apoio, que são nossos parceiros. Então, às vezes, eles mudam uma metodologia, muda uma orientação de um exame, muda qual é o frasco que você vai coletar daquele paciente, se vai ser congelado para enviar, se vai ser temperatura ambiente, se vai ser... Tudo muda, né? E isso está ligado à metodologia de cada teste. É um universo muito doido pra quem não faz parte disso, né? Porque vocês estão falando de É bem complexo. A gente às vezes pode fazer a mesma coisa de modos diferentes. né? E a gente, na minha cabeça, que sou a pessoa leiga, que não Sim. só vou lá coletar, pra mim é tudo igual em todos os laboratórios. E não, cada um tem sua metodologia, por isso que cada um tem sua forma. Então, o jeito mais fácil de se preparar pro exame de sangue, vamos fazer lá no Laboratório Santa Catarina? Vamos. Com Então, certeza. consulta com vocês pra Isso. verificar como que eu posso me preparar pra Qual isso, é o né? preparo? Pode enviar a fotinho ali da requisição médica via WhatsApp. E aí, quem for fazer o atendimento vai enviar ali por escrito. Você precisa preparo tal, tantas horas de jejum para esse exame, você tem que colher a primeira urina da manhã ou não tem necessidade. Tudo explicadinho por escrito, que é melhor até do que você ligar, né? Que você fica com as informações ali registradas, né? Porque até até tirar porque alguma nessa dúvida época- antes da coleta do exame. Parece que eu esqueci. Não, puxa lá que daí Já a gente sabe, né? O tá bom lá é mandar uma escritinho. mensagem, porque daí a gente também na Sim. cabeça de gestante, a gente fica meio avoada, meio esquecida Sim, porque das daí você coisas. tem as informações por escrito, né? E aí a informação por escrito tá ali Não tem como... Isso, Não. tá ali para uma consulta, né, posterior. Que É legal. bem legal. Certo. E ali sobre os exames de tireoide, vamos... Tireoide não, de... Diabetes gestacional, ali pra Diabetes falar sobre a gestacional. glicose. Como é que é feito? Por que a gente tem que tomar aquele suquinho lá? Aquele suquinho pra mim foi bem de boa, já vou deixar bem registrado. Eu fiz lá no Laboratório Santa Catarina, foi bem tranquilo. Bem geladinho, tava quando eu fui tomar, tomei de limão, eu acho. Esse é um cuidado que a gente tem, né? Tava super A tranquilo. gente faz um preparo antecipado, deixa bem geladinho, que a gente sabe que às vezes a gestante está mais nauseada, ela tá mais, né? Então, assim, E eu tava bem nauseada aquele dia. É o E cuidado eu não especial. passei É o cuidado especial que a gente tem, assim, a gente prepara, deixa geladinho para que seja mais fácil. E foi bem tranquilo. Tá, e por quê? O que Assim, acontece? O que tudo isso aí? O que acontece, né? Algumas gestantes podem desenvolver diabetes gestacional, né? Isso vai estar ligado ao quê? Né? A glicose, quando a gente consome ela através dos alimentos e tudo mais, a gente precisa de uma substância chamada insulina para que aquela glicose se quebre em moléculas menores, né? A glicose é a principal fonte de energia para o cérebro, para os músculos, para as células em geral do corpo. Só que eu preciso quebrar essa glicose em moléculas menores para que elas vão para as células e façam o seu papel, né, no organismo. O que pode acontecer em algumas mulheres? Elas passam a desenvolver uma resistência insulínica. Então, essa insulina já não consegue agir daquela forma como agia antes, né? Então, por isso que as gestantes são triadas ali com um teste de tolerância à glicose, normalmente ali a partir da 24ª semana de gestação, salvo algumas situações em especial, né? Às vezes vai ter aquela gestante que vai fazer uma glicemia de jejum e o médico já vai ver ali que ela tem uma glicose de maior ou igual a 126, ela já se enquadra, né, para diabetes. Então, não tem por que submeter aquela paciente a esse teste de tolerância. Mas pacientes que são
que tem uma glicemia, vem com uma glicemia de jejum adequada antes da gestação, qual a importância do teste de tolerância à glicose, né? Você vai coletar uma amostra em jejum, né? Ficar em jejum de mais ou menos 8 a 10 horas, coleta uma amostra que a gente chama de basal, e aí você vai tomar um líquido, porque você vai ter que ter uma sobrecarga de glicose. Então, como é que o organismo está reagindo a essa carga exacerbada de glicose? No jejum, eu já sei como é que é, né? Mas e se eu der uma carga para essa pessoa? Como é que o organismo vai se comportar? Né? Então, a gente tem valores esperados para depois ali daquele período do teste, né? Então, qualquer alteração em um ou mais pontos, essa gestante já está enquadrada ali para uma diabetes gestacional e fazer tratamento caso for necessário. Tem muitas gestantes que às vezes têm uma glicemia transitória, né, alterada. Então, assim, atividade física, mudança de hábitos alimentares, né? Muitas pacientes conseguem, às vezes tem pacientes que estão gestantes com sobrepeso, então sobrepeso é uma coisa também que vai aumentar a tendência, às vezes, a paciente ter uma resistência insulínica, né? Então, normalmente, quando não é uma alteração muito exacerbada, atividade física, mudança de hábitos alimentares, dá para estar corrigindo sem medicação, né? Senão depois só com uma medicação mesmo. E aí é um exame que algumas gestantes, né, tem dificuldade, porque tem que tomar aquele líquido, é extremamente doce, né? E tem que tomar em jejum, né? Tem pessoas que têm bastante dificuldade. E aí, se você vomitar, tem que repetir o teste. Então... É um exame, assim, que eu fui com medo de fazer, vou ser bem sincera. Tem que ir com tempo pro laboratório, porque precisa ficar lá. De boa. Ai, foi bem de boa. Não é um exame que você vai lá, coleta e vai embora, né? Precisa ficar no laboratório, cumprir o tempo ali do teste. Não, mas assim... É um exame bem, né, por experiência, assim, né, eu tinha ouvido, né, horrores, nossa, fiquei foi ruim. tranquilo. Pra mim foi bem tranquilo, o Luke tava bem geladinho, assim, é doce, né, assim, É doce. No final tu faz, e tu sente assim, parece que a parte de dentro da goela ali já grudando de As tanto pacientes doce. referem que é melhor, né, pra tomar Mas se bem estiver tranquilo. gelado. Bem tranquilo mesmo. E daí, desses exames, os mais temidos, mais falados, é esse e o do cotonete. Ou tem mais algum ainda que elas relatam, assim, mais Eu resistentes? acredito que os dois principais sejam o teste de tolerância à glicose, que eu acho que já acende um alerta, né? E agora eu vou ter que tomar aquele líquido, como é que vai ser? E o exame do cotonete, né? Popularmente chamado de exame do cotonete, que é o teste de Camp. Né? Ele é um teste que vai triar essas gestantes para a presença de uma bactéria chamada Streptococcus agalati, e ela vai estar presente normalmente no trato gastrointestinal ou no trato genital dessa mulher, né? Caso a gente encontre um teste positivo. É um teste bem tranquilo, né? Mas a princípio, né, tem muito mito em volta desse teste, né? É um teste que envolve um cotonete laboratorial, não é um cotonete normal, daqueles que a gente tem em casa, mas é uma haste flexível com algodão na ponta, né? E aí é feita uma coleta de um material da parte genital e da parte perianal dessa gestante. A gente coloca num caldo de enriquecimento e a gente vai fazer um teste lá no laboratório para ver se há o crescimento daquela bactéria em específico. E aí vai ser tratado caso a caso, né? O médico vai avaliar a necessidade de estar tratando aquela paciente ou não, porque o Streptococcus agalati tem uma característica que ele pode ter transmissão vertical, né? Que é aquela transmissão da mãe para o feto durante o parto. E aí podem gerar algumas complicações para a criança, que isso requer um tratamento aquele prévio, que a gente né? chega lá, se tá positivo, a gente toma um remédio Toma um antes remedinho. de ganhar o neném, realmente pra Isso não mesmo, ter nenhuma prevenir, complicação, pra não ter né? nenhuma complicação. E é bem tranquilo também essa parte Bem de realizar o próprio exame, né? Bem tranquilo. A Eu partir digo- da 35ª semana, Foi mais ou menos isso aí. Eu ainda tinha vindo de um ultrassom do meu a menino. dificuldade maior que eu vejo nas vezes que eu sou solicitada para fazer a coleta é que a maioria tem gestantes que já estão com a barriga muito grande. Aí elas têm um pouco de dificuldade para sentar, deitar na maca, né?
Mas pra fora coleta isso, já estão mais realizada. cansadas, né? Sim, dependendo já do é o tamanho final, do, né? dependendo do tamanho do bebê, normalmente aquela bem no gestante já está mais finalzinho, cansada. Sim, 35 semanas é por ali, né, que faz, né? Isso. A A partir dali, né? Já fez bastante exames, aquela gestante já tá assim, Já né? tá cansadinha. Já tá Cansadinha. cansadinha, a gente já tá assim. Mas assim, é uma época que eu até acho que é a época certa de fazer. Porque se tivesse esse exame no começo da gestação, a gente ia ficar, ai meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Vou fazer esse exame, né? Porque querendo ou não, a gente se sente. Assim, invadida, né? A privacidade da Sim, gente, né? com certeza. Mas já é no final, meu Deus, todos os exames que já passaram, todos os ultrassons que tu já fez. É uma coisa desconfortante, assim. Assim, não é algo que tu faz normal, mas é alguma coisa assim que. Não, é bem tranquilo, assim. A gente procura, assim, são mulheres que coletam, então são as nossas bioquímicas ou as nossas técnicas de enfermagem para deixar o ambiente. Então, a gente não vai ter um homem coletando esse exame, né? O cotonete, como a Manu disse, é um cotonete, mas assim, é laboratorial, mas é um cotonetezinho, assim, ó, pequenininho, é como o algodão do cotonete que a gente conhece, que a gente usa em casa, né? Então, assim, é bem tranquilo. É uma coleta ginecológica, como todas nós já fizemos, né, no nosso médico, e a coleta perianal, assim, é a introdução daqueles, 1 centímetro do algodão, é bem tranquilo. Pouquinho, bem tranquilo. É algo assim super tranquilo. que é muito mais falado, aumentado Mais um mito, mais do um que mito. realmente ser algo constrangedor. Porque, querendo ou não, acaba não sendo. Porque tu sabe que aquilo ali é para um bem maior, Muito né? maior, muito maior. Muito maior. E a gente tá assustando, né? Porque a gente fica falando que, ai, porque se não fizer esse, né? Assim, gente, a gente não quer assustar. Na realidade, assim, é a importância de fazer o pré-natal, porque tudo tem tratamento, né? Sim. Tudo você consegue tratar. Se você surgir uma situação, Claro. você trata, teu médico trata, ajuda, e vai dar tudo certo no final. Desde que Quanto antes, né? seja diagnosticado, né? Exatamente. Então, Então, a importância, a importância de estar ali, né? O de ideal tá é trabalhar na prevenção, né? Porque depois apaga fogo, às vezes É mais difícil. É bem Isso, mais é difícil, mais né? difícil. Lidar Difícil. com algo que tu não sabe o que tá vindo, né? Às vezes surgiu uma complicação, mas já tem um exame que veja, né? Da onde tá vindo aquela Sim. complicação. Por isso que às vezes é legal, assim, eu penso também em quem... eu estou pensando em engravidar. Já conversa com seu ginecologista. Eu estou pensando em engravidar, não vou tomar mais anticoncepcional, ou não sei qual método que essa pessoa usa. E tu pode também antecipar esses exames. Eu já queria fazer uma rotina pré-natal. Entende? Porque É daí meio fica difícil mais... isso acontecer, mas realmente Mas fica mais fácil. É muito bom quando dá. Fica mais fácil. Por Algumas exemplo, pessoas se planejam, né? porque, por exemplo, Outras não. hepatite B, Acontece. a gente tem vacina. Sim. Né? Então, assim, se eu faço alguns exames prévios, mesmo que poucos, hepatite B, eu não tenho resposta imune para hepatite B, eu já vou fazer as Faço 3 minha doses de vacina. vacina. Eu tô imune à hepatite B, não é uma coisa que eu vou me preocupar na minha gestação. Sim. Já Entende? descarta, Então, já é uma coisa a menos. Lá em casa a gente tava assim, né? Se chover, choveu, né? Se der tudo certo. Eu tava de Se 6 em chover, 6 choveu. meses, eu tava com os meus Aham. exames certinhos. E realmente, o hormônio da tireoide tava certo pra quem não era grávida, mas pra quem era grávida tinha que fazer aquela correçãozinha, né? Então já era um exame que eu já tinha na mão, já levei 2 meses. já sabia, Já deu certo. é. Mas isso é um caso, assim, 1 em 1 milhão, eu acho, né? Porque é muito mais fácil tu receber um diagnóstico de gestação quase supetão Sim, do que por estar no teu cronograma aquilo ali Sim, acontecendo, sim, né? sim. Mas isso até pra gente, né? Pra saúde da mulher, pra saúde. Com certeza. Porque tudo depende do funcionamento do teu organismo, né? Não tem nada, assim, cabelo, unha, lubrificação do olho, tudo a gente... Tudo é acompanhamento, né? Se acompanhar a tua saúde, tá em acompanha dia com a tua isso. saúde. A importância, às vezes, não tá esperando ter um filho, mas com certeza o que tu tens dentro de ti, tu já sabe como é que tá, né? Sim, sem dúvida. E depois que a gente acaba, né, saindo da gestação, continuam algumas baterias de exame, né? Justamente para ver como é que tá ficando a tua lactação, como é que ficou depois, às vezes, de um parto ou da tua própria cesárea. Esses exames de acompanhamento, eles duram até quanto tempo, mais ou menos? Isso é... Deve depender caso a caso. Depender do que o médico estiver solicitando. Vai depender caso a caso. Tem aquela paciente que desenvolveu, por exemplo, vamos supor que ela teve um episódio hemorrágico, alguma situação assim, ela vai ter que ser acompanhada com um hemograma, né? Aquela paciente que foi diagnosticada com diabetes gestacional, ela vai ter que ser acompanhada como é que vai ficar essa glicose dali em diante.
pós-gestação. Não Pressão tem- alta, mesma coisa. Tem mulheres que desenvolvem pré-eclâmpsia. Né? Isso a gente acaba, às vezes, pegando numa rotina simples de parcial de urina, É. por exemplo. Eu fui assim. Né? Apareceu mesmo que traços de proteína numa amostra urinária, isso não é normal, já acende um alerta. Então vamos lá. Fazer aquela de 24 horas. Pressão arterial aumentada com proteinúria, vamos para uma proteína 24 horas. Ai, Como é que tá essa excreção? tão negócio. É, Não é fácil essa parte aí de exames. E engraçado, né? O que acendeu ali o alerta foi a pressão alta, né? Sim. Mas a minha pressão sempre era baixa. E dela deu normal um dia dela. Ah, tá com pressão alta assim. Não, mas tá normal pela primeira normal? vez. Ela, não. É pressão alta. Daí eu fiquei, meu Deus. E hoje a minha pressão continuou normal. Mas, no caso, porque ficou alta na gestação, né? É uma coisa, assim, muito doida. E é só com a rotina que tu vai conseguir pegar esses nuances de mudança, né? Sim. Porque se eu não tivesse feito a rotina, se eu não soubesse que a minha pressão já era baixa, quando eu fosse lá fazer um exame que desse normal, não, tá normal, tudo normal. certo. Tudo certo. É. E na verdade... Na verdade, não, né? É uma doideira muito grande. E essa parte laboratorial, esses exames do acompanhamento do pré-natal, né? É Essencial. essencial. E daí a parte do neném, né? O neném começa a fazer exame se ele não tem nenhuma predisposição. Geralmente a partir do primeiro ano de vida, né? Ou não? Depende do pediatra, né? Tem pediatras que... E da condição da criança também, né? Se foi um nascimento normal, sem nenhuma situação, né? Envolvendo esse nascimento. Então, acho que depende muito da condição da criança. O primeiro exame que a criança... Depois que sai da maternidade, algumas maternidades fazem o teste da bochechinha, o teste da orelhinha, né? Mas de laboratório seria o teste do pezinho. Sim. Né? E vocês fazem teste de pezinho também, né? Sim. E como é que quais são as datas? Como é que são... A partir do 3º dia de vida, né? Quanto antes for feito, sempre melhor, né? E a partir do 3º até o 7º dia, o que é preconizado, mas não quer dizer que se essa mãe extrapolar esses 7 dias, ela perdeu essa triagem do teste do pezinho. Não. Mas o objetivo é a gente já pegar aquelas patologias ali iniciais daquela criança, né? E vocês coletam em casa também? Coletamos. Sim. Aí solicita Solicita via WhatsApp. Via WhatsApp. E geralmente... Hoje a gente, assim, existem 6 modalidades de teste do pezinho. Então, existe o básico, o ampliado, o master, o plus, o ultra e o premium. Nossa! Então, são 6, Então, assim, São muitas. São muitas. E aí, a escolha é dos pais, né? No qual teste eles vão escolher, né? Para fazer no seu bebê ali, no seu recém-nascido. Coleta pode ser feita em casa, que é muito mais tranquilo, né? Então, é só entrar em contato conosco, fazer o agendamento de uma domiciliar. A gente manda um coletador especializado, né? Em crianças, em recém-nascido, para fazer o teste. É mais confortável, né? Muito mais confortável para os pais ali receber alguém em casa do que ter que sair de casa com o bebê e no comecinho, né? E a gente está se adaptando, então... É uma semana bem complicada, essa primeira semana, né? É só ligar, a gente marca e vai. E a diferença deles é a quantidade de patologias. A quantidade de patologias. Que eles indicam, né? Isso. E daí, algum plano de saúde cobre? Ou são todos particulares? Não, até o teste ampliado, todos os planos de saúde cobrem, né? E aí, a partir do ampliado, já não tem cobertura. Daí fica no teste particular com os pais. Isso. É legal saber disso, eu não sabia dessa funcionalidade toda. Eu também nem sabia que vocês coletavam. Eu achei que era só no hospital e depois na rede pública. Não, o hospital eles fazem o SUS, na verdade, né? Se é ali no Hospital Nossa Senhora da Conceição. Eu não sei dentro do hospital como é que funcionam os convênios ali, mas o básico é o que o SUS oferece, né? Os convênios daí a partir até o ampliado. Então, normalmente, os médicos já pedem o ampliado quando a paciente tem o convênio, né? Tem algum convênio. E se os pais decidirem fazer algo com um maior número de exames ali, um teste de pezinho, né? Master, Plus, enfim. E aí, a gente... no laboratório, a gente faz a questão de pagar a diferença, né?
Então, como a gente já vai receber o ampliado do convênio, então a pessoa só paga, os pais só pagam a diferença do valor para o teste Que eles desejarem. que eles desejarem. Que Tem legal. essa Daí possibilidade. só paga o excedente e Só consegue, o valor, faz o teste. Faz um teste melhor. E eu não, o Dr. Tomás não foi pela rede pública, né? Uhum. Mas eu não sabia dessa parte toda aí, ó. É uma coisa Sim, que... enquanto vai crescendo as modalidades, vai aumentando a gama de testes. E eu não sabia nem que De tinha testes, mais modalidades de teste do pezinho, meu Deus. Não, mas isso é mais novidade. A gente está com o Ultra e o Premium há o quê? Há um ano? Mais ou menos isso, assim. Não é uma Então coisa... já fica aí uma dica pra quem quer fazer Sim, um exame sim. um pouco mais completo, né? Mais Porque querendo ou completo, não, quando a gente sabe do que tá pra vir, a gente consegue tratar, né? Exatamente. É bem legal, É porque essa daí a a gente ideia. consegue triar, né? Doenças genéticas, metabólicas, infecciosas. Se a gente pegar uma modalidade de teste do pezinho ultra ou premium, por exemplo. Já começa o tratamento o quanto antes. O tratamento a gente sabe, né? O quanto antes de começar um tratamento, independente se é um melhor. bebê, né? É melhor. O resultado, né? É melhor, né? Uau. E depois, vocês também têm um laboratório, essa parte de acolhimento das crianças, né? Tem um dia específico que vocês fazem pra, né? Todo um aparato, dia especial, né? Um dia especial, é uma manhã, Como na é que ele verdade. funciona? Então, assim, a gente tem o Lab Kids, que a gente chama. Isso a gente já tem há muitos anos e a gente vem a cada... né, o tempo vem passando, a gente vai incrementando mais, né? Porque a gente entende que é uma coleta difícil não só para a criança, para os pais também. Os pais sofrem mais do que a criança, eu acredito. Né? Então, assim, a gente tem um dia especial, que é o sábado, na nossa unidade Minas Center. Né? Então, assim, é um dia que está tudo decorado para as crianças. Tem brindezinho, tem cafezinho, tem bolinho, tem suco, tem bolinha de sabão. A gente tem lá uma equipe bem especializada em crianças. Então, são 2 coletadores, né? Com muita experiência em criança. A gente tem 3 meninas para atendimento. Então, enquanto uma aborda a criança, já vai chamando, vai brincando, vai oferecendo um desenho. As outras atendem os pais que vão fazendo o cadastro do exame. Então, a gente torna aquele ambiente, né, um ambiente mais lúdico assim para a criança, né? Então ela acaba se envolvendo, porque daí no final tem pipoca para ela comer, tem, sei lá, balão para ela levar, tem brindezinhos. Então é um dia bem especial, é uma manhã bem especial. Todos os sábados na nossa unidade Minas Center, que fica ali embaixo, né, do edifício Minas Center. Estamos lá das 8 ao meio-dia. Atendendo as crianças. Eu nem fui nesse atendimento pais. aí, eu fui no perto do hospital e já foi maravilhoso com o Tomás. A gente, assim, porque ali é uma decoração especial, Ali é né? legal. Mas, assim, a gente atende crianças... Eu nem sabia. A gente atende... Então, nosso marketing precisa melhorar. Eu vou levar o Tomás a próxima vez lá. Leva. É bem bacana. Demora bastante, né? Mas e assim, a gente tem, assim, é claro que a gente atende a criança em todas as unidades, ali na matriz principalmente, né? Ali na matriz, o atendimento foi incrível. Depois a gente foi pra uma salinha, assim, que é mais pra trás, né? Tudo decoradinho, bonitinho. Tudo Tomás brinca com os brinquedinhos decorado, lá. com a TV no Netflix para colocar desenho. Isso. Então, assim, e isso a gente tá, assim, aos pouquinhos, estendendo para as unidades também, né? Porque, assim, não tem criança só no Minas Center, não tem criança só na matriz. A gente tem criança em todas as nossas unidades. Então, a gente quer trazer um pouquinho disso, né? Um outro projeto que a gente tem trabalhado, temos tempinho para falar? Tá. Temos bastante tempo ainda. Tá tudo certo. Tá. Então, a gente tem um projeto há um ano, mais ou menos, acho que mais ou menos isso, que se chama Projeto TEA Abraçar, né? O TEA, né, de transtorno do espectro autista. Então, a gente sentiu essa necessidade, a gente veio recebendo muitas crianças, né, que precisavam de um atendimento diferenciado, que tinham uma rotina diferente, e diante do que veio aparecendo para a gente falou, não, a gente tem que se especializar, a gente tem que entender um pouco mais, a gente tem que ter uma abordagem diferente com essas crianças e com esses pais também, né? Então, a gente foi atrás, a gente buscou, a gente fez curso, a gente buscou informação, e a gente hoje trabalha com 2
2 ferramentas, né? A gente tem a história social, então, para quem tem uma criança, né, autista em casa, talvez já saiba o que é a história social. Então, a gente entrega para os pais um documento que, assim, vai mostrar para a criança passo a passo do que vai acontecer no laboratório naquele dia. Sim. Então, são fotinhos, né? São fotinhos da recepção, da sala de espera. Porque para o autista é muito importante que ele saiba tudo o que vai acontecer com ele, né? Exatamente. E eu não digo que só para autista, tá? Para qualquer criança. Se você explica, né? Olha, a gente vai chegar no laboratório assim, a gente vai aguardar aqui, a moça vai nos atender, depois você vai para uma salinha que é assim, então tem fotinho de todos os espaços e ambientes e a mãe vai contando para a criança como vai acontecer aquilo. Inclusive que vai ter, né, uma borrachinha que vai segurar o braço dela, que vai ter uma picadinha, que ela vai poder escolher um desenho na TV que tem ali sala de coleta. Então, assim, é toda uma ambientação daquela criança para que quando ela chegue lá, ela se sinta um pouco mais em casa. Sim, que ela não seja tudo novidade, né? Que não seja, exatamente, né? E agregado a esse documento que a gente manda, se os pais pedem via WhatsApp, a gente manda as fotinhas, se eles passam ali no laboratório, a gente tem um caderninho para entregar. A gente entrega também um questionário. A gente chama... vamos chamar de questionário, né? Mas, na realidade, é um documento onde os pais vão colocar quais são como é que eu vou me colocar? Quais são as preferências daquela criança, né? Porque o autista tem muito disso, né? Ele gosta muito de um personagem, ou ele tem um objeto que é muito importante para ele, sim, ou tem algumas coisas que a gente não pode fazer, que às vezes a gente não pode tocar, às vezes a gente não pode falar uma palavra. Então, são situações muito específicas daquela criança que é importante que a gente tenha conhecimento, para que, na hora da coleta, esse documento que o pai preenche, o coletador vai receber. E ele vai saber como abordar aquela criança, né? Se ele pode tocar, qual é o desenho preferido dele, a gente tem uma TV na sala de coleta, a gente coloca o desenho para chamar a atenção dele, ou então, se ele tem um objeto específico que ele tenha que ele goste muito. Então, a gente procura fazer esse atendimento bem personalizado. Isso torna, assim, coletas que, às vezes, eram extremamente estressantes, né? Para os pais, para a criança, até para o próprio coletador. Porque é uma situação difícil, né? Hoje tem coleta ali que leva, sei lá, 2 minutos, 1 minuto, que os pais entram. Na verdade, até o acolhimento demora muito mais do que a própria coleta, sim, né? Então, assim, e relato, né? Relato é a melhor coisa que a gente tem. O relato dos pais dizendo que, nossa, e pai agradecendo, pai chorando, porque nunca tinha recebido um acolhimento dessa forma. Né? Então, é um projeto assim, que super deu certo, os nossos colaboradores todos conhecem, oferecem, né? Porque melhora o nosso serviço, melhora esse atendimento, não traumatiza a criança, né? E assim, é tudo que a gente quer, né? Tudo que a gente quer, pai, a gente quer que os nossos filhos sejam acolhidos, que não seja uma hora traumatizante. Sim. Porque muitas vezes a gente já lida com isso, né? Sim. Me traumatizei lá na minha infância, para me tirar sangue é uma tristeza. E ver que o laboratório está cuidando dessa parte, com todo esse acolhimento, é incrível, assim. É muito legal, assim, e muito gratificante quando a gente tem depoimento dos pais, né? Falando, ai, gente, que legal, assim, olha, vou colocar no meu grupo, né, das mães, enfim, é muito bacana mesmo, assim, a gente saber que a gente está atingindo o nosso objetivo nesse projeto específico, né? Que é ter esse atendimento, assim, diferenciado, com carinho, né? É muito legal, é muito legal. Sim, é muito legal para quem vê, assim, o cuidado de vocês com isso é inspirador. É incrível, porque são poucas pessoas que pensam assim, né? E hoje a gente está num mundo que é uma realidade muito grande. É uma realidade, né? Na minha família tenho autistas e a gente vê que realmente alguém além da gente se preocupa, né? No lugar que a gente vai, com como que vai ser feito. É incrível. Parabéns por esse projeto de vocês, essa iniciativa. Eu acredito que deve emocionar muita gente. Certeza, com certeza. Tem muitos depoimentos, é bem bacana. E era isso então, né, gente? Acho que a gente conseguiu passar por todos os caminhos que nós queríamos.
desmistificamos um pouquinho dos exames, né, dessa rotina laboratorial que a gente tanto teme, né, mas que, na verdade, é a nossa maior aliada para tratar qualquer patologia que venha aparecer, qualquer, né, diagnóstico que venha acontecer durante o nosso pré-natal e durante todo o nascimento dos nossos filhos e o desenvolvimento deles, né. E eu só tenho a agradecer vocês terem despendido do trabalho de vocês, né? A gente sabe que é bem corrido, a rotina da gente é bem puxada. E vocês, né, com toda essa carga de trabalho, todo esse cuidado que vocês têm, conseguir vir aqui 1 horinha conversar com a gente, eu agradeço imensamente. Mas é importante, como você falou, desmitificar, né? Que as pessoas têm, às vezes, um mito em relação àquilo e é mais simples. Às vezes é muito mais simples. Né? A gente, às vezes, escuta, fica tão grande na nossa cabeça quando a gente está passando por esse momento, né? Mas se a gente parar para ouvir o que é realmente, né, nu e cru, sem nenhuma firula, sem nenhum aumento, sem nenhuma diminuição. Porque às vezes foi a dificuldade de outra pessoa, né? Que não precisa ser a tua. Não é minha. E às vezes a gente passa. Às vezes não, né? Sempre passamos, né? A gente, porque aconteceu comigo, acho que vai acontecer com todo mundo. E não. É bem isso, e muito obrigada por ter vindo assim nessa nós agradecemos simplicidade aqui, a oportunidade, né, de nós estarmos aqui compartilhando um pouco do nosso trabalho, das nossas experiências, né? E a gente sempre procura, né, fazer um atendimento humanizado, um atendimento diferenciado, individualizado, né? Porque cada paciente é um paciente muito especial e muito individual em características para o Laboratório Santa Catarina, né? E para a gente é importante que isso seja refletido fora das portas do laboratório, né? Que as pessoas tenham essa percepção. Que bom. Querem deixar alguma rede? Depois vocês podem até me passar o link do WhatsApp de atendimento para me colocar já na descrição dos vídeos, porque quando alguém quiser, já sabe onde contatar vocês, Só entrar em contato, a gente ajuda. Então, tá certo. Estamos à disposição. Obrigada. Então é isso. Muito obrigada. Esse foi um episódio com o Laboratório Santa Catarina. Espero que vocês tenham se sentido acolhidas com as informações que as meninas trouxeram pra gente hoje. E era isso. Muito obrigada. Podcast Maternize-se Apoio. Laboratório Santa Catarina, realizando exames com qualidade e confiabilidade, em uma estrutura autossustentável, proporcionando conforto nos atendimentos em especiais para gestantes, lactantes, crianças. Siga o Instagram, lab.sc. Retroca Baby. Somos um brechó infantil de luxo especializado em tamanhos do RN a 6 anos. Temos uma curadoria exigente na qualidade para oferecer as melhores peças. Vamos conferir as peças, cuidamos com maior carinho para seus filhos, oferecendo qualidade, preço e conforto. Pratique conosco um consumo sustentável, consciente e inteligente. Vinha para Retroca Baby. Siga o Instagram, brechó_retroca_baby_boutique. Conex Digital. Somos uma empresa focada em conectar você e sua marca com pessoas e consolidá-las no mercado digital de forma profissional e assertiva, para que você fique tranquilo com o dia a dia da sua empresa, sem precisar se preocupar com as redes sociais. Sexta Vi. Ajudando você a surpreender com cestas personalizadas, um presente com sentimento, mensagens e representatividade para quando não conseguirmos nos fazer presentes. A nossa entrega é sempre maior que uma simples cesta. Um presente incrível para as mamães chegarem em casa da maternidade para presentear sem motivo, para se fazer presente e para comemorar datas especiais. Instagram, Sexta Vi Vida e Doce.